Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch-FM.com. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Mente que Mente, pela Rádio Baruch-FM.com e pelas plataformas de streaming. Eu sou Bruna Vairebe e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana teremos um convidado diferente. Hoje, a nossa convidada é a Carla Labate e nós vamos falar sobre como a psicanálise pode transformar a sua vida. Carla, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença aqui. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Legal. Bom, eu sou fotógrafa há, até perdi as contas, 17 anos. Eu faço análise, também perdi as contas, Bru. 13 anos, mais ou menos. Tive umas pausas nesse período, mas acho que mais ou menos isso aí. Sigo com a fotografia, né? Meu trabalho é a fotografia, mas eu tô buscando aí, além de me analisar, me profissionalizar na psicanálise. Ai, que legal. Antes de tudo, né? Como que a análise entrou na sua vida pra você, de repente, chegar hoje, vamos lá do comecinho, mas de repente chegar hoje e falar, não, quero estudar, mas como é que ela entrou na sua vida? Legal. Eu tinha algumas questões com o meu pai, que na época minha mãe foi procurar psicólogos, enfim, né? Eu era, sabe assim, todo mundo olhava, ai, que lindo o amor entre pai e filha, mas era uma coisa meio doentia, assim. Era uma coisa meio, eu endeusava demais e tal, e aquilo tava atrapalhando, né? Sim. E aí eu comecei a fazer terapia, e aí mais pra frente, a minha mãe conheceu psicanalistas e me colocou na psicanálise, e eu nunca mais saí. Assim, nem pretendo. Sim. É muito, realmente, foi transformador pra mim. Que legal. Antes da gente aprofundar no tema, né? Porque a gente tem a Carla fotógrafa e agora a Carla estudando psicanálise, mas uma pessoa que já vem no processo analítico há muito tempo. Explica um pouquinho para as pessoas, para quem não conhece, o que é a psicanálise. Então, a psicanálise, ela vai buscar coisas que estão no nosso inconsciente, né? Porque a maioria é inconsciente, né? Do que a gente pensa, do que a gente faz. Às vezes você quer fazer uma coisa, você acha que você quer algo, mas você tá indo pro outro lado. Ou seja, teu inconsciente tá querendo ir pro outro lado. Então, a psicanálise, ela faz com que torne consciente as coisas que a gente tá... Talvez sentindo, né? Sentindo, pensando, querendo, exatamente, né? Então, vários momentos na análise, eu falo uma coisa, a minha analista falou, prestou atenção no que você falou agora? Eu falei isso? Sabe, assim? Sim. Você fala, eu tô querendo ir pro lado direito, mas na real, é pro lado esquerdo. Você falou outra coisa, eu falei né? outra, né? Então, ela traz isso, o papel do psicanalista é ouvir além do que a gente tá falando, né? É muito sério, assim. Sim. Então, a escuta analítica tem que ser, limpinha, assim, né? Perfeita pra ouvir muito além do que a gente tá falando. Então, eu acho que é trazer equilíbrio, é trazer autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer. Sim. A psicanálise, ela... Não sei se é a palavra certa, ela nos ensina a lidar melhor com as nossas questões, porque sempre vão existir questões, né? Sim. Sempre, sempre. Quando estiver vivo, vai ter questão. Sim. Né? E ela ensina a gente a elaborar melhor aquilo no nosso dia a dia. Racionalizar, né? Sair da fantasia, porque a gente fantasia demais. Sim. Quantas vezes me peguei apavorada com coisa na minha cabeça e quando acontece mesmo, falo, nossa... É isso? Mas é isso, sabe? Sofri tanto, e não precisava, né? Sim. Hoje eu entendo melhor isso, mas nossa senhora, nossa, foi pesado. Muita coisa, pesado. né? É uma travessia pesada, mas é maravilhosa. É maravilhosa porque onde a psicanálise, se o paciente se deixar levar, né? Porque... Obviamente tem a nosso... Sim. Né? A gente tem que Quanto permitir... a gente quer, né? Quanto a gente quer.
É um trabalho lindo. É lindo. Porque isso é legal, porque às vezes a pessoa... vou lá e o analista vai resolver todos os meus problemas. Impossível. Não, né? Tem um querer ali, né? Não, o analista sozinho não faz nada. Nada. A gente precisa da gente, muito. Sim. A gente vai aprofundar mais nisso, mas você, como filha de psicanalista, né? Isso te influenciou primeiro a seguir, por exemplo, esse processo analítico? Tendo a mãe como referência, isso te influenciou a seguir esse caminho analítico? De eu fazer análise? De você fazer análise. Não, porque eu comecei a fazer análise antes da minha mãe se formar. Ah, tá. Né? Ela também fez análise por alguns anos, e aí ela se apaixonou e foi fazer a especialização. Sim. Então, não teve influência para eu fazer análise, para eu estudar. Tá. O que acontece? Eu sempre fiquei muito maravilhada com os resultados em mim, na análise, né? E a minha mãe, uma vez ou outra, comenta, um paciente tá andando tanto, que legal. Sabe, vibrando mesmo. E sempre curti junto com ela, né? Que legal, nossa, tal. E aí eu falei, por que não fazer o curso? Sei lá, não sei se eu vou atender ou não um dia, mas eu quero fazer. Sim. E aí eu fiz há 5 anos atrás, fiz 1 ano. Eu não tava num momento muito, né, legal, eu acho. Chegou uma parte do curso que pegou em mim. Naquele um ponto. assunto que pegava em mim. E aí eu falei, acho que eu vou parar. Não foi tão consciente assim, mas depois eu entendi que pegou. E eu falei, eu vou parar. E aí, agora, 5 ou 6 anos depois, eu voltei com tudo. Voltei com tudo, a estudar. Como é que é esse processo de estudante de psicanálise? Como é que é essa rotina? Nossa, tem que ler muita coisa, tem que se informar, tem que se atualizar, tem grupo de estudo, tudo peça que eu fui assistir uma peça de Freud, a gente tem que estar antenado o tempo todo, né? É muito legal porque a aula é presencial e também é gravada, porque tem pessoas de outros estados assistindo. Então, eu assisto durante a semana, às vezes a minha mãe consegue assistir junto comigo, e a gente vai trocando ideias sobre, eu consigo parar melhor para anotar, né? Então, assim, a dedicação tem que ser grande. Não são nos 3 anos, é pro resto da vida. A minha mãe até hoje estuda. É eterno, porque, você tá lidando ali com as emoções de outra pessoa, né? É muito sério também. Com certeza. Então, é um estudo eterno aí. Imagino. Não, eu também amo psicanálise, né? A gente conversa sobre isso. Né? Carla é minha amiga, assim, a gente conversa muito. É muito bom. E o fato de você ter uma mãe psicanalista, eu acho que nesse processo pra estudar te ajuda muito, né? Ajuda. Imagino. Muito. E ela tem as anotações dela de 15 anos atrás. Que ela é toda organizadinha. Sim. E aí, às vezes, eu vejo o que ela anotou na época, o que eu anotei, sabe? É muito legal, me ajuda, assim, bastante. Legal. Quais, assim, os principais benefícios que você enxerga, você como exemplo, talvez, mas porque faz análise há muito tempo, mas os principais benefícios que você enxerga na vida das pessoas que fazem esse processo de análise? Nossa, primeiro, a gente consegue buscar um equilíbrio, que eu acho que todo mundo deveria buscar na vida. Consegue entender melhor o outro. Nossa, eu acho que tem muita coisa, né? É muita. A forma de olhar para situações, você consegue dar um passo para trás e ver a situação mais de fora, né? Eu vejo as pessoas, algumas que tinham problemas com pai, com mãe, com família, sabe? Conseguindo lidar melhor, né? Sim. Um casamento que não estava legal e a pessoa olha e fala, poxa, ou vai para resolver ou fala, realmente não dá. Consegue desvencilhar dependências emocionais, dependências financeiras, mas todo tipo de coisas, dependência, né? Que nunca é legal. Depender nunca é legal. Então, nossa, eu vejo transformações grandes, assim. Isso em quem realmente se dedica, né, e faz. Essa questão do inconsciente eu acho muito importante, porque a gente começa a ver coisas que, às vezes, a gente seguiu um padrão de vida, né? Essa repetição, faço isso, mas peraí, mas por que eu faço tanto isso, né? Sim, né? Por quê? Aí se rotula como azarado. Eu sou muito azarado, na minha vida toda é assim. Não, cara, não é. Vai olhar. Não se rotule assim, porque quando você vai olhar, poxa, mas eu tô repetindo isso aqui por causa disso, né? E aí, trazendo pro consciente, você começa... Opa, você ainda vai repetir. Sim. Mas
com mais... Putz, nossa, eu tô repetindo aqui, peraí. Então, aí você tem a escolha de parar de repetir ou não, de olhar diferente para a situação, né? Não é que você vai vir pro consciente e falar, nossa, resolveu. Não, ainda tem outro processo. Acho que só de você identificar já é uma vitória, né? Sim. Ou seja, as tuas resistências, né, estão mais baixas para você conseguir olhar para muita coisa. Porque o que a gente resiste em análise... Nossa senhora, tem assunto que, a gente, né? Tá bom, né? Tem os mecanismos de defesa aí que vem com tudo, né? É verdade. É trabalhoso. Se olhar, não são flores o tempo todo, mas continuo repetindo. É maravilhoso. Sim. E o papel do analista, acho que é justamente isso, né? Ajudar a gente a entender o que está acontecendo de verdade, né? É entender, e ele te mostra o que você mesmo está falando e fazendo com a sua vida. O analista não vai opinar, ele não vai te conduzir. Por que você não tenta pra cá? Não. Ele vai mostrando o que a gente não vê no dia a dia. Porque a gente tá no automático. Né? Sim. Então ele vai mostrando ali, você percebeu o que você falou? Você viu isso e aquilo? Então assim, isso você tá afim de verdade, nossa, é transformador. É um processo a longo prazo mesmo. A longo prazo, é assim, não tenha pressa. Senta lá e vai. Eu pretendo fazer pro resto da vida, assim. Eu acho muito. Muito bom. Eu também faço análise, né? Então, eu acho que mudou muito a minha vida depois que eu comecei a fazer, porque realmente a gente traz pro consciente muitas coisas, e muitas coisas a gente vai repetindo, mas pelo menos a gente tem uma noção. Sim, né? Já sabe mais onde está pisando. Exatamente, E aí, por exemplo, isso as pessoas querem as coisas muito imediatas, né? A análise, ela tem, né? O tempo, né? O imediatismo, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Tudo é pra ontem. Cara, a análise vai falar ali sobre a tua história. Principalmente tudo que a gente repete hoje, né? Foi da primeira infância. Assim, tem muita coisa pra ser olhada. Precisa de paciência, né? É um processo... posso falar que é longo. Se demorar, é longo, né? É porque ele vai acompanhar a sua vida, né? Ele vai acompanhar a sua vida, não é um assunto... Olha, eu vim aqui pra tratar isso. É sobre isso, eu quero morar sozinha, ponto. Não. Nossa, se você chegar lá com uma queixa... Putz, atrás dessa queixa tem muita coisa, entendeu? Vai na raiz do negócio. Então, pra cavocar, demora, não demora? Pra demora. Então, é a mesma coisa. É demorado, mas o resultado vem. Sim. Como você enxerga a relação das pessoas com a saúde emocional? Vai no bar ver quantas pessoas... As pessoas vão se embriagar, ninguém... A maioria não sei se maioria, mas muita gente ainda tem dificuldade de se olhar, né? Tô mal, vou tomar uma aqui pra relaxar. Vou fazer uma viagem pra... não, cara, você vai tomar uma, tua emoção tá junto. Você vai viajar, tua emoção, o que você tá sentindo tá junto. Eu vejo assim, que muita gente hoje em dia busca se olhar de alguma forma, mas também vejo que muita gente ainda se aliena muito. É complicado, é uma pena, dá vontade de chegar em cada um e falar, vai se cuidar. Cara, tem tanta coisa linda aí pra você viver, tira as nhaca da frente e vai viver. Mas eu acho que, é o que eu acho, melhorou muito, muita gente, né... Não tem mais hoje em dia tão forte aquela coisa de só louco se vai pra psicólogo, psicanalista. Não, acho que isso diminuiu muito, ainda mais depois da pandemia. É isso que eu ia falar. Os consultórios, né? Sim. As pessoas enxergaram que elas precisavam. Mesmo, né? Exatamente, né? Mas ainda tem muita gente, na minha opinião, que se aliena com... Enfim, com bebida, com outras coisas. Às vezes né? até com excesso de rede social, excesso de informação, né? Até com relacionamento. Sim. Às vezes usam um relacionamento pra tapar buraco, pra... Ixi, um monte de coisa. Sim. Tudo em excesso... O equilíbrio, né? É a resposta, né? É o equilíbrio, cara. Sim. O excesso esconde uma falta, sim. Sim. Todo excesso esconde uma falta, sim. Isso é verdade. Sim. Você acha que ainda existe um preconceito com... fazer análise, fazer terapia? Eu acho que muito pouco. Tá. Eu acho. Pelo menos, assim, as pessoas que eu converso, né, amigos, e eu sempre falo de psicanálise com as pessoas, e eu sinto uma aceitação maior. Mas de chegar lá e fazer, é um outro processo. Acho legal, interessante, acho que eu até faria, mas chegar mesmo e fazer, aí já é um outro. Mas acho que a aceitação sobre... né, que é necessário, tá? Eu acho que tá maior. Tá. Hoje em dia. Você está ouvindo o podcast A Mente que Mente.
Bom, e você que está acompanhando o podcast A Mente que Mente pela radiobaruquefm.com e também pelas plataformas de streaming, eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. Mais informações você encontra nas redes da radiobaruquefm.com, no Instagram @amentepodcast e no YouTube A Mente que Mente. Se inscreva, compartilhe e curta esse conteúdo. E hoje a nossa convidada é a Carla Labate e nós estamos falando sobre como a psicanálise pode transformar a sua vida. Bom, aproveitando o tema, né? Fala como é que a psicanálise transformou a sua vida. Como é que era a Carla antes e depois da psicanálise? Nossa Senhora! Mudou muito, muito, muito. Eu era uma pessoa extremamente insegura, totalmente dependente da aprovação do meu pai. Isso não é legal, porque você fica à mercê. Às vezes você faz um negócio que fala, nossa, que lindo. Meu pai fala, nossa, não ficou tão legal. Nossa, pra mim já acabou, né? Então eu aprendi a entender, tá, mas o que a Carla quer? Meu pai, o que a Carla gosta, o que a Carla quer? Quando eu comprei minha câmera, meu pai, né, meus pais me deram a minha primeira câmera. Ela ficou debaixo da cama, guardada por muito tempo. Eu tinha muito medo de me expor, de fotografar, de falar, né, não ficou legal. Nossa Senhora. Então isso me ajudou muito, assim, a trazer uma certa força pra fora, né? Uma segurança. Hoje eu me sinto um avião, assim, trabalhando, né? Eu gosto muito do que eu faço. Tem que ter ousadia, né? E eu tenho. Acho que tudo isso eu sempre tive, só que tava escondido, né? Tá. Nossa, eu resolvi muito a relação com os meus pais. Minha relação com eles é maravilhosa. Que bom. Né? Maravilhosa. Nada é perfeito, óbvio, né, gente? Não é margarina aqui. Não é, né, família perfeita. Sim, lógico. Mas, nossa, a gente tem uma relação muito bacana, muito mesmo. O meu pai faleceu há 11 meses. Antes da análise, e por muitos anos, eu falava, o dia que meu pai for, eu vou estar do lado ali, o caixão do lado. E a análise, nossa, ela me salvou. Eu posso falar que eu ter feito análise me salvou disso, assim. Hoje, às vezes eu falo, nossa, eu tô vivendo sem meu pai faz 11 meses. Caramba! Nossa, sim. Né? E tô bem. Sim. Né? Porque tudo foi falado, tudo foi... Não ficou nada, não sinto culpa de nada. Ótimo. Quando era pra brigar, brigava mesmo. Sim, quando resolveu era pra... tudo. Tudo, Tá. tudo. Hoje eu sinto as saudades. E eu não tenho como falar que a análise não auxiliou nisso, né? Auxiliou 100% nisso. Minha relação com ele, com a minha mãe, com as pessoas. Nossa, gente, no geral, assim, não, acho que não tem nem como... A Carla antes, a Carla depois é muito diferente. né? É muito diferente. Era bem o emocional infantil, né? E teve toda a transição pro emocional de um adulto, né? Sim. Porque mesmo a gente sendo adulto, muitas vezes o emocional infantil age ali, né? Numa birrinha, Sim, numa briga. sim. Nossa, quantas vezes Fazer birra, né? Nossa, eu era muito birrenta, gente. Com 30 anos, birrenta mesmo. Sim. Sabe? Ainda tem um pouquinho, mas eu percebo rápido. Então, isso é Essa bom. é a diferença. Não é que, nossa, eu sou super... Eu percebo rápido e falo, não precisa agir dessa forma. Tem outra forma de agir. Sim. Então, eu consigo dar um passinho pra trás, olhar. Isso foi a análise que me ensinou. Isso é autoconhecimento. Eu sempre fui muito impulsiva, né? Então, hoje eu falo, não, mas peraí, não preciso agir dessa forma. Dá pra ser de outra forma, né? Sim. E é isso, assim, a gente continua caindo, mas acho que o jeito de levantar é diferente. É muito diferente, né? É diferente. Acho que você poder falar o que você sente também é muito importante, né? Nossa, muito, muito. Ficar guardando, o corpo adoece, né? Sim. Só que eu sempre fui de falar, mas assim, às vezes eu era grossa, atingia o outro, não tava nem aí, não. Tá. Eu continuo falando. É o que fala, né? Da forma, É da talvez. forma que fala, entendeu? Eu continuo falando, só que na maioria das vezes não agredindo ninguém. Até porque é a sua personalidade, né? É. Tem muito isso também. Tem. Eu tenho personalidade forte, né? Não, e de conversar, né? Você gosta de conversar, de fazer com que as Gosto, pessoas se sintam adoro. bem. Sim, né? sim. Mas essa coisa de... que a maioria das vezes eu não agrido o outro. Tipo, eu falo ainda na maioria porque algumas vezes ainda vem uma raiva, sim. Óbvio, né, gente? Sim, sensação tá aqui. seres humanos, né? Mas a maioria eu tento falar, não... Ou se não, peço desculpa em seguida. Que antes eu também não fazia isso. Ótimo, Então, legal. se eu fui com raiva, que eu não quero mais tratar ninguém assim, né? E hoje em dia eu posso dizer que tô muito mais calma, né? Muito mais
olhando pro outro, entendendo o outro. Isso é muito porque bom. era muito no meu umbigo também. Então, Porque o outro tem a história dele, né? sempre tem a história dele. E a minha mãe, ela me ajuda muito em questões que eu falo assim, mas essa pessoa, caramba, é maldosa, não sei o que. Ela fala assim, Carla, ela tem uma história. Sim. Ela sempre me lembra isso. Sim. Eu falo, mãe, mas não é possível que ela tem uma história. A gente não sabe qual é, né? A gente só tá vendo uma versão. Sim. Você não sabe a versão dela, tal. Então, calma, né? Sim. Vamos, então assim, às vezes eu fico com muita raiva, falo, não quero saber da história. Mas quando eu paro pra pensar, eu falo, essa pessoa tem uma história, a gente não sabe, né? Aí eu baixo minha bolinha. Ainda mais estudando, né? Você Ainda vai mais ter estudando. várias Nossa. pessoas pra... Porque aqui, a gente tá falando do seu processo, mas é a sua história, né? Sim. Cada pessoa vai ter uma história, né? Isso que é muito legal. Porque cada um tem uma história, uma criação, uma forma de ver a vida, né? Todo mundo. E como é que eu vou chegar desrespeitando? Não dá. Se você começa a ter esse olhar que cada um tem uma história, você compreende melhor o outro. Sim. Né? Que essa é uma busca grande minha, assim. Eu acho que a psicanálise vai me estudar, né? A psicanálise vai me trazer muito isso. Peraí, como é que eu vou julgar? Eu não sei. E o psicanalista, ele não julga. Se você chegar no setting analítico e falar, nossa, eu fiz isso. Meu, você não... Entendeu? Você não... Sim. Então, eu quero trazer isso pra minha vida, não só pro consultório. Maravilhoso, né? sim. Eu quero trazer isso pra minha vida. E a minha mãe... Nossa, minha mãe é... uma profissional, assim... Não é endeusando não, viu, gente? Tô bem analisada pra isso. Hoje eu não endeuso mais ninguém. Mas... Nossa, que exemplo, assim, sabe? Ela realmente é de coração quando ela fala, eu não sei, eu não vou julgar, eu não sei a história da pessoa. Nossa. Ela aprendeu muito Incrível, isso, né? no consultório, sabe? Isso para de machucar a gente também, né? Sim. Porque quem... Né? Porque quando você julga, você... Pô, quem tá julgando é você. Quem sente aquilo ruim é você. Então, nossa, é outro olhar. Sim. E estudando, você fala, meu Deus, peraí. Então, a mãe que não sei o quê... Nossa, você vai... Aí você começa a vir várias pessoas na sua cabeça. Na aula é muito engraçado. Você começa a identificar várias pessoas. Você começa a falar, poxa, mas essa pessoa, de repente... Poxa, não sei se teve... Sei lá, você começa a linkar. Não vou ficar expondo aqui, mas você começa a linkar com o que você está aprendendo ali. Você começa a querer entender melhor até aquela pessoa. Sim. Isso de falar, eu lembrei de uma amiga também, enfim, gravou aqui com a gente. Ela falou, depois que eu escutei o podcast, eu pensei, olha quanta coisa eu passei. E eu tô escutando agora. Então, é legal a gente escutar depois. Depois você vai escutar o podcast. É muito legal isso, de ver tudo que a gente já passou e depois poder falar, né? Poder falar. Compartilhar com as pessoas. Nossa, eu posso dizer que... Não sei, acho que eu tô no melhor momento, assim, do meu emocional, sabe? Uma estrutura... Sim. Boa, assim, pra... Legal. Tenho muito que aprender ainda, muito, mas... acho que o segredo... É parar de fantasiar, sabe? Trazer, e a psicanálise faz muito isso, trazer pro real. Mas peraí, olha o que você tá fantasiando, olha o que é de verdade. Aí quando você olha, você fala, meu Deus. Então você começa a tendência é sofrer menos, né? Sim. Mas sempre depende da gente. É porque às vezes aquele monstro não é tão grande, né? Não é tão grande. Às vezes é nada. Nossa, e na cabeça você já sofreu, você já desmaiou, você já passou mal, você já... desmaiou. E o negócio nem aconteceu. Verdade. Quantas vezes? Quantas? Ainda faço isso. Mas aí eu já mais rápido falo, não, peraí, Carla, não aconteceu. Então eu falo muito comigo mesmo. Então, isso é ótimo, eu também. Né? Peraí, cara, não aconteceu nada. Aí eu respiro fundo e tal. Então você vai se percebendo melhor, né? Com certeza. Se conhecer. Se conhecer melhor, Se né? conhecer. E aí esse autoconhecimento na Carla fotógrafa, como é que é isso? Com certeza te... Sim. Uma pessoa mais segura. Uma pessoa mais segura, sim. E até quando eu vou fotografar, eu acho que mudou a minha relação. Conforme eu fui resolvendo coisas em mim, eu consigo... Eu acho que eu trabalho muito melhor hoje. Por exemplo, quando eu achava que eu não era merecedora de um amor, eu tive muito isso, né? E para eu fotografar casamento foi duro, por muitos anos. Porque eu olhava e falava, nossa, eu nunca vou ter isso. E hoje, isso eu sinto extremamente resolvido, né? Ótimo. Não pode uma pessoa não se sentir merecedora, né, cara? E eu não me senti por muitos anos, por vários motivos e tal.
E hoje, quando eu fotografo um casamento, eu me entrego, eu Vibra, choro, né? eu vibro, mas sabe, de alegria. Isso é libertador. É libertador. Quando eu vejo o casal que teve neném, que tá construindo a família, eu fico feliz que me chama pra fotografar, sabe? Não tem aquela coisa de, ai, mas eu não vou poder ter isso, eu não vou. Não tem aquela coisa limitadora, não tem, porque parecia que tinha uma barreira entre os clientes e eu ali, sabe? Mas isso nunca atrapalhou na foto, Sim, não é sim. isso? Tô falando emocionalmente. É tudo dentro, tudo né? dentro. Não reflete no trabalho, mas reflete na Carla, né? Na Carla. No Sim. trabalho sempre foi ali, ok. Mas me incomodava porque eu falava, eu nunca vou conseguir isso, né? E depois eu fui olhar até se eu queria aquilo. Sabe? Boa, eu fui olhar se eu queria o casamento padrão. Não é meu perfil, né? Namorar, estar com alguém e tal. Eu nem falo mais ter alguém, que isso... Você não tem ninguém, né? Estar com alguém, pô, super legal. Posso sim, inclusive estava com alguém, terminou, tudo bem, tá tudo certo, né? Mas o fato de você não se sentir merecedor, não se permitir, mas dói demais. Dói demais. E hoje eu totalmente liberta disso. Isso eu posso, garantir que eu não sinto mais. Que legal. Já faz muito trabalho, muito. Sim. Trabalhamos muito. Nossa, minha analista. Merece um troféu. Nossa Senhora. Mas hoje eu entendo que só quem realmente me limitava era eu mesma. Parecia que eu tinha nascido pra não dar certo nisso, sabe? Mas você vê, não era culpa sua. Tipo, você não tinha noção disso, Não, né? não era consciente, imagina. Eu achava mesmo que era tudo menos o que eu me limitava, né? Sim. Aí quando eu entendi, quando algumas coisas vieram pra fora e resolvi coisas em relação com os pais e tal, nossa, aí isso ficou tranquilo. Que bom. Tranquilo. Não, é legal porque às vezes as pessoas acham... A gente tá aqui só... A gente tá oferecendo, assim, uma ferramenta, talvez, né? Porque tem várias formas, né? Mas Claro, é que a gente claro. experimenta a análise e faz muito bem. E às vezes a pessoa tá se julgando, tá se culpando, não sei o quê. Às vezes a pessoa nem sabe por que ela tá sentindo aquilo. Sim. Então é começar realmente a procurar ferramentas para que ela se ajude, né? Sim. Nossa, claro, eu tô batendo a tecla aqui na psicanálise, porque é o que eu gosto, é o que eu faço. Mas, gente, busquem alguma forma de se olhar. Tem várias. Hoje, né? Tem várias. Sim, várias. Não importa. Às vezes uma leitura te dá uma luz. É verdade. Né? Tem outras formas aí terapêuticas, sei lá. É que pra mim, né? um bom livro, né? Não vai resolver sua vida, mas pode dar uma luz pra caramba. Pode abrir uma janela, né? Abrir uma janela, exatamente. Busca, sabe? Busquem, porque... Tá nesse mundão aqui, com essas emoções atrapalhadas, não é fácil não. Vamos tentar facilitar aí, né? Tem muito conteúdo bom também, assim. Eu sei que não é igual você desenvolver um processo mais analítico, enfim, terapêutico. Sim. Mas tem muita coisa boa. Né? Tem muita coisa boa. Tem muitas pessoas boas dispostas a... E, cara, né? Eu acho assim, quando a gente tá afim de verdade, a gente se abre. O tratamento certo pra você vem. Isso é verdade. Pra você, né? Não tô falando que a psicanálise é pra todo mundo, pra quem... Não, tem gente que não vai se encaixar no perfil, não vai querer ficar ali falando das emoções, porque dói pra caramba. Sim. Mas tem vários, sabe? formas. Se abre, se quiser de verdade, alguma coisa vai aparecer. Sim, né? Isso é verdade. A mente que mente. Bom, pessoal, e o podcast A Mente que Mente vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a Carla. Enfim, Carla, eu queria que você deixasse aí seus contatos. A Carla é fotógrafa, a gente tá falando aqui sobre autoconhecimento, psicanálise, mas a Carla é uma fotógrafa maravilhosa. E queria que você deixasse seu contato para que as pessoas conhecessem a Carla fotógrafa também, né? Legal. Bom, meu Instagram é Carla Labate Foto. São 2 Bs de bola, T-E no final. Tá bom? Foto normal. Bom, lá no meu Instagram eu mostro um pouquinho, né, do meu dia a dia, do meu trabalho. Mostro também, falo sobre minha psicanálise, eu estudando. Mostrando a minha rotina. Sua vida, né? Carla, né? Muito bom. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, acessa lá. E eu deixo o convite para que vocês escutem os próximos episódios e nos acompanhem nas redes sociais. No YouTube, A Mente que Mente, no Spotify, no Instagram, @mentepodcast e na programação da radiobaruquefm.com. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Weinreb, sonoplastia e coordenação de Afrânia Wanderley. Obrigada, pessoal, e a gente se encontra nos próximos episódios.
Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch FM.com.